Muito boa tarde. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional para a preparação de nossos candidatos ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil em certame para o exercício da advocacia. Você, candidato, você, candidata, queremos aqui agora lhe passar algumas informações muito importantes para o aprendizado desse certame. Hoje nós vamos falar dentro da cadeira de Direito Constitucional, vamos falar sobre o poder constituinte. E dentro desse contexto do poder constituinte, nós vamos estar falando sobre direitos adquiridos e outros temas que iremos desenvolver durante toda a nossa aula. Deixe-me apresentar, eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção. Eu sou professor de Direito Constitucional e também advogado. Estou aqui para auxiliar o nosso acadêmico, o nosso candidato, a nossa candidata, para que juntos possamos realizar sonhos. Muito bem. Então, vamos iniciar conceituando o poder constituinte. Poder constituinte é a capacidade política e jurídica de criar, instituir ou modificar a Constituição de um Estado. É a expressão máxima da soberania popular, sendo titularizado pelo povo e fundamental para a estruturação do Estado de direito. Divide-se principalmente em originário, que é o inicial, é o que cria, e o derivado, que é o que modifica. Então, dentro desse contexto, o poder constituinte originário, ele vai tratar da política e da jurídica dentro de um Estado. Então, é muito importante que esses poderes que harmonicamente trabalham entre si, mas são independentes, como diz lá o artigo 2º da nossa Carta Política, eles se comunicam para que haja uma soberania dentro de um Estado estruturante e também para que haja um respeito para com os direitos fundamentais de cada cidadão. Então, como eu falei dentro desse conceito, tem o direito, o direito poder constituinte originário, que é o que inicia, que é o que cria, não é isso? E temos também o direito constituinte derivado, que é o que modifica, é o que, dentro de um sistema, e é igual ao nosso sistema republicano, ele trabalha com essas ferramentas para que o cidadão possa usufruir
de seus direitos, prerrogativas e, principalmente, de suas liberdades. Pois bem, vamos falar agora sobre os direitos adquiridos, visto como amplitude da nossa Constituição Federal. Direitos adquiridos ocorrem quando determinada pessoa já tenha obtido o preenchimento de todos os requisitos normativos para obtenção de certa vantagem ou prerrogativa, mas não tenha ainda iniciado o seu desfrute. Direito adquirido, como o nome diz, ele está previsto, ele está plasmado no corpo da nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 36, que nesse artigo e nesse inciso ele nos diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós já estudamos esses institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e também da coisa julgada. Mas não custa nada relembrarmos sempre o que nós já aprendemos e o que nós já vimos. Dentro de um contexto geral, o direito adquirido é aquele benefício ou aquela prerrogativa que o beneficiário ou o requerente tem guarida na lei fundamental. Por exemplo, o cidadão, quando ele trabalha e que tem o implemento dos requisitos para a sua aposentadoria, ele tem o direito de requerer este benefício. Por quê? Porque a lei lhe dá esse direito. Ele deve preencher, por exemplo, para aposentar, ele deve preencher alguns requisitos. Por exemplo, o artigo 40 da Constituição Federal, ele traça ali alguns requisitos para que o cidadão candidato a este benefício, que é a aposentadoria, ele deve preencher alguns requisitos. Por exemplo, o artigo 40, ele diz que o servidor abrangido pelo regime de previdência social será aposentado com 62 anos de idade se mulher e com 65 anos se homem. Isso no âmbito da União. Mas os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão também regerem leis previdenciárias, leis que vai garantir este direito, desde que não seja contrário à Constituição Federal. Então, esses entes, como nós já falamos, quem são os entes? São os estados, a União, o Distrito Federal, os municípios. Eles elaborarão leis para que todo o servidor, quer federal, quer estadual, quer municipal, quer distrital, possam usufruir desses direitos adquiridos. Mas nós vimos também que o artigo 5º, inciso 36, ele fala também do ato jurídico perfeito.
que é o ato jurídico perfeito? O ato jurídico perfeito é a complementação dessa garantia que o Estado dá ao cidadão que preencheu os requisitos da lei. Esse é o ato jurídico perfeito. E a coisa julgada? A coisa julgada é de um exemplo bem simplista, seria um ato judicial onde ocorreu o trânsito em julgado, ou seja, que não haja mais recurso com relação àquela decisão. Então é muito importante o legislador originário, o constituinte originário, quando pacificou esse artigo, esse inciso dentro dos direitos fundamentais individuais que constam lá no artigo 5º da Constituição, ele quis resguardar, proteger da segurança jurídica a todos aqueles que preenchem os requisitos desses 3 institutos, que é o direito adquirido, que eu já aqui citei, quando a pessoa preenche os requisitos da lei, por exemplo, da aposentadoria, mas são vários institutos, né, que trazem esses requisitos. Falei também sobre o ato perfeito, né? O ato jurídico perfeito é aquele ato que é formalizado, que tem a robustez que a lei tem a proteção. Então, é o ato formal, para que o cidadão possa ter a garantia do Estado. Depois nós vamos falar sobre a garantia do Estado. E falamos da coisa julgada, quando sai um ato judicial onde não tenha mais recurso pacificado na jurisprudência, dentro do organograma do Poder Judiciário. Então, esses 3 institutos é fundamental para pacificar o conceito de direitos adquiridos. É muito importante, porque os direitos adquiridos dão ao cidadão garantia jurídica, proteção jurídica, proteção do Estado, para que seu direito não seja violado. Isso é muito importante, porque hoje nós temos uma Constituição que nos garante que, quando violado dos direitos, nós temos elementos através do Poder Judiciário para regular as situações. E dentro desse contexto de direitos adquiridos, na visão do professor Gilmar Ferreira Mendes, ministro do STF, e também de coautores do livro Curso de Direito Constitucional, ele diz: não se pode esquecer que a Constituição é o diploma inicial no ordenamento jurídico e que as suas regras têm incidência imediata. Então, o que o jurista nos traz é que a Constituição Federal é ela que dá o pontapé inicial, é ela que controla, através de seus constituintes, seus legisladores, através do poder legislativo, é que nos dá toda essa garantia dentro do ordenamento jurídico. E que as suas regras, normas, têm
incidência imediata. Isso é verdade porque isto está lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que... Não, parágrafo 1º não, é artigo 5º, não, é parágrafo 1º, corretamente, que todas esses direitos, eles são autoaplicáveis. O que isso significa dizer? Que as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, quando a Constituição prevê um direito que o cidadão tem, ele tem que ser autoaplicável. O que é autoaplicável? Rápido, imediato. Então, isso já está pacificado no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todos esses direitos e garantias que o cidadão precisa, a sua vigência é imediata para garantir ao cidadão esse direito fundamental. Bem, nessa toada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de não reconhecer a invocação de direitos adquiridos que sejam contrários à Constituição. Isso significa dizer o quê? Que todos aqueles direitos, isso é muito importante nos dias presentes, que a jurisprudência vou repetir, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou. O que é firmar? Pacificar, julgar, unânime, né? Consensual, né? Mesmo que seja um colegiado, firmou no sentido de não reconhecer a invocação de direitos adquiridos que sejam contrários à Constituição. Isso nós estamos vendo agora, nos dias presentes. O Supremo Tribunal Federal, através de seus ministros, eles estão julgando exatamente vantagens a alguns servidores, alguns agentes públicos, alguns agentes políticos que recebem verbas que não têm fundamento nas leis. Então, essas vantagens e vamos dizer, essas rubricas, elas não têm respaldo legal, porque o Supremo Tribunal Federal está, neste momento, debruçado, justamente revendo esses casos, que tudo aquilo que não for legal, que tudo aquilo que não tiver dentro da norma legal, da legalidade, essas vantagens, elas têm que ser expelidas. Elas têm que ser retiradas, porque só há abarcamento para a legalidade. Vantagens que não constam na lei, não há possibilidade de ser paga. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem nesse sentido, de nortear para que haja justiça, para que nenhum agente público, nenhum gestor público possa criar, mesmo que seja normas administrativas de alguns órgãos da administração pública, por exemplo, pagar rubricas que não seja dentro da legalidade da lei.
Então, é muito importante esse parágrafo que eu acabei de expor, que o Supremo Tribunal Federal está muito atento a esses pagamentos indevidos que estão fora da lei e que devem ser excluídos imediatamente. Desse modo, apenas o Constituinte pode criar exceções ou regras de transições se entender como melhor tal situação. Exatamente. Só quem pode criar exceções dentro da lei e também regras de transições é o poder constituinte. Quem é o poder constituinte? É o que criou o poder constituinte originário, é o que criou. Então, só esses agentes políticos é que detêm a prerrogativa de criar exceção ou exceções e criar regras de transição. Muito importante isso. Mas, se tal direito adquirido não for contrário à nova Constituição, ele tem aplicação produzindo os efeitos exigíveis e sendo respeitado pela nova Constituição, que, obviamente, permite sua aceitabilidade e reconhecimento perante a própria ordem que está instaurando. Isso significa dizer que todo direito adquirido que não seja contrário ao que a Constituição prediz, prescreve, então esse direito deve ser aceito, reconhecido e pago aos titulares da vantagem. Então, é importante que o cidadão tenha a garantia do Estado da não violação do seu direito. Agora vamos passar para outro tema muito importante, que vamos falar sobre a dinâmica constitucional. Dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmico, o nome já diz. É dinâmico, não é inerte, não é parado, é móvel, é o que transcende, é o que anda. Então, a dinâmica constitucional, ela tem que fluir dentro do ordenamento jurídico. O estudo da dinâmica constitucional diz respeito aos efeitos das normas constitucionais no tempo passado, presente e futuro. Nós já estudamos o que é normas constitucionais, mas é bom sempre nas nossas aulas, na preparação do candidato para o exame da ordem, estar relembrando esses conceitos, esses temas, que são temas que naturalmente vai ser cobrado pela banca FGV. E, como eu já falei, a banca FGV, que trata da elaboração das provas do exame da ordem, são pessoas dotadas de autoconhecimento jurídico. Então, os membros da banca da FGV, quando elabora as provas para você, candidato, para você, candidata, ele já tem em mente que as provas serão provas práticas, científicas. Então, é importante o nosso candidato, a nossa candidata, quando for estudar, rememorar ou rememorizar todos esses conceitos, todos esses temas, que no dia da prova ele vai lembrar. Normas constitucionais. O que vem ser normas constitucionais? Nós já estudamos na nossa primeira aula
Na primeira aula e na segunda aula, nós já vimos alguns conceitos de normas constitucionais, mas vamos novamente falar sobre esse conceito, esse tema de normas constitucionais. Então, normas constitucionais são regras e princípios supremos. Isso é muito importante, porque nós temos normas constitucionais dentro daquela hierarquia que nós já vimos, na hierarquia das leis, dentro daquele organograma, feito por Kelsen e outros, nós vimos que aqui ele está falando das normas constitucionais. Então, é aquilo que está dentro do bojo, do corpo da Constituição Federal. Então, normas constitucionais são regras, são princípios supremos. Supremos. Não é qualquer coisa, são regras supremas. Que fundamentam o ordenamento jurídico, situando-se no topo da hierarquia. Você vê que normas constitucionais está lá em cima, lá no ápice das normas dentro da hierarquia das leis. Então, situa-se no topo da hierarquia com aplicabilidade plena. Plena. Coloque isso na sua cabeça. O que é pleno? Pleno é plenitude, soberano, ilimitado. Isso é muito importante. Quando nós estudamos lá no direito penal, que quando falamos que a competência, as atribuições do Tribunal do Júri é plena, isso está dentro das normas da Constituição Federal. Então, plena é plenitude, contida ou limitada. Então, conforme o conceito o constitucionalista José Afonso da Silva, elas definem a estrutura do Estado. Ela quem? As normas constitucionais. Elas definem a estrutura do Estado, direitos fundamentais e a ordem jurídica, sendo obrigatórias e imodificáveis. Nós já vimos isso, né? Em seu núcleo essencial, que são as cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas, professor, está onde? Dentro da Constituição Federal. Artigo 61, artigo 60. Lá vai falar sobre as cláusulas pétreas. Nós vamos estudar paulatinamente, quando nós chegarmos lá, no tópico certo, sobre as cláusulas pétreas. E dentro dessa classificação, pelo constitucionalista José Afonso da Silva, ele traz algumas classificações. Ele traz, por exemplo, da eficácia plena, que são autoaplicáveis. Ele fala da eficácia contida ou relativa, que são as restringíveis. E fala também da eficácia limitada, que dependem de complementação legislativa. Ou seja, precisa de uma regulamentação, precisa de um decreto, mas tudo isso nós vamos estudar quando nós estivermos estudando o processo legislativo que está contido no artigo 59 da Constituição Federal. Por enquanto, nós vamos estar aqui, que o estudo da dinâmica constitucional diz respeito aos efeitos das normas constitucionais. Então, nós já sabemos o que é normas constitucionais e com relação ao tempo da vigência de cada carta, de cada Constituição. Certo é que o surgimento de uma nova Constituição traz uma série de consequências para o ordenamento jurídico de um Estado. Quando há uma ruptura de uma carta política do Estado, claro que vai haver mudanças extraordinárias dentro do ordenamento jurídico. Agora, é importante
que mesmo com essa ruptura, a nova carta política a ser vigente, ela deva respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é muito importante, principalmente para as cartas políticas consideradas democráticas. Aquelas que não são democráticas, a nossa é. A nossa Constituição Federal é uma carta cidadã, é uma carta democrática. Então, é muito importante. Então, todos esses direitos, né, adquiridos serão observados pela nova carta política. Falamos aqui de Estado, né? Falamos certo aqui, com o surgimento da nova Constituição, traz uma série de consequências para o ordenamento jurídico de um Estado. Vamos falar só um pouquinho do Estado. O que vem a ser Estado? O Estado é uma organização política, jurídica e administrativa que exerce a soberania de um território, composta por povo, território e governo. Funciona como uma entidade autônoma para organizar a sociedade e gerir interesses públicos através de poderes, como nós temos aqui no Brasil, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, o Estado, ele é formado, ele tem como fundamentos, seus pilares, os três poderes, que são independentes e harmônicos. Ou seja, cada um tem as suas atribuições devidas. Por exemplo, a organização política é regida pelo poder legislativo. A jurídica é regida pelo poder judiciário. E a administrativa é regida pelo poder executivo. Nós já estudamos um pouco, nas aulas anteriores, a atribuição de cada um desses poderes. Vamos para frente. Irei citar aqui alguns fenômenos da dinâmica constitucional. Então, nós vimos que a dinâmica constitucional, ela envolve toda a estrutura do Estado, todos os seus órgãos, todos os seus entes, funcionando com autonomia própria, dentro daquilo que é legislado. Porque todo ordenamento jurídico, toda norma, toda lei, ele é regulado por este ente. Qual ente? Poder Legislativo. Então, a Constituição Federal, ela, quando é criada, ela passa por os seus legisladores constituintes, que nós já vimos isso lá na primeira aula, que é formado por juristas, né, por vários segmentos dentro de uma sociedade democrática de direito. Então, vou citar aqui apenas alguns fenômenos dentro dessa dinâmica constitucional. A primeira é a recepção de normas infraconstitucionais. Importante nós atentarmos para os termos. Normas constitucionais, eu acabei de falar. Agora nós vamos falar sobre normas infraconstitucional, que é diferente de normas constitucionais. É importante, é por isso que eu aqui reforço o apelo para que o nosso acadêmico, o nosso estudante, ele possa estar atento a esses termos, porque o membro da banca do FGV, eles não fazem prova de peguinha, mas ele precisa saber que o candidato está atento a cada termo.
Então, a recepção de normas infraconstitucionais. Olha, isso é importante. Vamos ver. Recepção de normas infraconstitucionais pela nova Constituição, isto na vigência da nova Carta Política, que pode se dar pela via expressa, aquela que está declarada, ou de forma implícita, aquilo que não está claro dentro da Constituição, mas está implicitamente, ou tácita, aquela que precisa de uma sanção, de uma provocação ou não. Depois nós vamos falar sobre isso. Principalmente nos projetos de leis, quando é encaminhado para a sanção do presidente da República, onde, se ele não se pronunciar de forma clara, expressa, né, implícita, ele aquela sanção ela é considerada tácita, porque o presidente da República não usufruiu da sua prerrogativa, o presidente da República. Depois nós vamos ver isso lá no processo de promulgação de leis. Então, é isso. Então, dessa forma, o requisito básico para que haja recepção é justamente o da não contrariedade, ou seja, a não contrariedade das normas infraconstitucionais anteriores, ou seja, aquelas existentes, né, sobre a base da Constituição anterior, não é da nova. Eu vou trazer aqui apenas 2 exemplos, mas tem vários exemplos sobre essa recepção das normas infraconstitucionais. Eu vou citar aqui a lei número 5.172, de 1996, que é o Código Tributário Nacional. Esse Código Tributário Nacional, antes da Constituição Federal de 1988, ele era uma lei ordinária. Ele era uma lei ordinária. Depois nós vamos ver o que é lei ordinária, o que é uma lei complementar, o que é uma emenda constitucional, tudo isso nós vamos ver lá na frente. Então, o Código Tributário Nacional, como ele foi sancionado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, por ser uma lei de 1966, então ele quando veio a Constituição Federal, quando ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, ela teve status de lei complementar. Então, por isso que ela foi recepcionada como norma infraconstitucional. Outro exemplo que eu trago aqui para o nosso candidato é o Código Penal. O Código Penal é o Decreto-Lei 2.848, publicado em 1940, ou seja, é uma lei antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ele era como o decreto-lei. Ele era decreto-lei, mas hoje está nivelado o seu status dentro do ordenamento jurídico, ele está como Código Penal. O que é Código Penal? É uma lei ordinária. Isso é muito importante para que o aluno observe. Então, recepção de normas infraconstitucional. Eu citei apenas 2, mas nós temos vários exemplos. Então, o CTN, ele hoje é lei complementar, mas antes era uma lei, né, ordinária, e também o Código Penal, que antes da Constituição Federal era decreto-lei. Quando foi promulgado a Constituição de 88, não foi recepcionado os decretos-leis previstos em normas anteriores. Vamos falar sobre outro fenômeno, que é o fenômeno da não recepção ou revogação dessas normas infraconstitucionais. Na jurisprudência do STF, o acolhimento da tese da não recepção, revogação,
se deu por meio do precedente. Que precedente foi esse, professor? É o ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2, de 1997. Portanto, se o conteúdo da norma infraconstitucional do ordenamento anterior da Constituição, anterior, é antes, contrariar a nova Constituição, estaremos, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, diante da figura da não recepção, que é a revogação. Conclui-se, então, que o nosso ordenamento jurídico não é aceita a tese clássica ou tradicional da inconstitucionalidade superveniente. O que é isso, professor? A inconstitucionalidade superveniente é a inconstitucionalidade da norma anterior à Constituição. Na medida em que o diploma normativo anterior à norma anterior à nova Constituição e com ela for incompatível, ou seja, se ela for materialmente incompatível com a nova Carta Política, ela não tem a recepção. Então, nós temos aí a revogação. Então, isso é muito importante, que aquilo que não for recepcionado pela Constituição Federal, ela é revogada. Isso é fundamental. Vamos falar sobre um outro fenômeno dentro dessa dinâmica constitucional, é o fenômeno da dinâmica constitucional da repristinação. Nós já estudamos isso lá no direito civil, dentro das normas brasileiras, introdução às normas brasileiras, né? Onde nós estudamos sobre esse instituto, repristinação. Então, dentro desse fenômeno da repristinação, no qual normas infraconstitucionais elaboradas e em vigor, sob a base de um ordenamento constitucional, não são recepcionadas por um novo ordenamento constitucional, ocorrendo a revogação normativa. Mas, posteriormente, em virtude de uma nova Constituição, isso aqui é um pouquinho complicado, mas com a leitura dinâmica que o nosso aluno vai fazer depois, dentro desse contexto, ele vai entender. Assim, em 5 minutos, 1 minuto, não dá para entender mesmo. Mas nós estamos aqui para... A nossa ordem é OAB explicada. É para estar justamente explicando passo a passo. Então, e posteriormente, em virtude de uma nova Constituição, essas normas voltariam a vigorar, volta da vigência de normas que já haviam sido revogadas. Ou seja, é aquilo que o legislador constituinte, originário, ele entendeu que essas normas poderiam ser aceitas de uma forma especial. Então, a repristinação é justamente uma norma que não foi recepcionada pela Carta Política, pela nova Constituição, mas, em caráter excepcional, vai se estudar o caso concreto. Isso é muito importante. Vamos falar agora, como último tópico dentro deste contexto, vamos falar sobre o fenômeno da recepção material das normas constitucionais. Nós falamos anteriormente das normas infraconstitucional. Agora vamos falar sobre o fenômeno da recepção material das normas constitucionais. Isso é muito importante. Esse fenômeno da dinâmica constitucional consiste na possibilidade de normas de uma Constituição anterior serem recepcionadas pelo novo ordenamento constitucional, pela nova Constituição, ainda, entre aspas,
como normas constitucionais, com o status. É muito importante esse termo, status, dentro da hierarquia das leis. É muito importante conhecermos o status de cada hierarquia dessa lei. Com o status de normas constitucionais, nesse caso, nós temos alguns requisitos a ser ventilados. Primeiro requisito, dentro dessa visão, desse fenômeno, temos não contrariedade com as normas da nova Constituição. Nós já vimos isso. Aquilo que for contrário, que estiver em conflito com a Constituição, ela é ressechada. B. Disposição expressa do poder constituinte originário. Isso é muito importante. Só quem detém esse poder, essa prerrogativa, é o legislador do poder constituinte originário. O derivado e o modificado não pode fazer isso. Não pode. Então, é disposição expressa do poder constituinte originário. 3. Prazo determinado, prazo certo, de tal prática devido ao seu caráter precário. É prazo certo, mas é transitório. É que tenha um prazo exíguo, pequeno, rápido, transitório. O nome já diz. Sobretudo, em razão de que as normas da Constituição anterior vão permanecer no novo ordenamento constitucional, ainda como normas de cunho constitucional, o que, obviamente, só poderia se dar de forma temporária e excepcional. O legislador, o constituinte originário, para preservar essas normas constitucionais, agora não é normas infraconstitucionais, são normas constitucionais. Eu vou citar apenas um, mas dentro do ato, isso está lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, que é o famoso ADCT. Então, o legislador, o constituinte originário, para preservar esse ordenamento, mesmo que seja temporário e precário, ele previu no artigo 34 do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 34, que eu vou ler aqui em rápida situação. Ele diz assim: o ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Mantido até então, ou seja, ele vai continuar, mesmo precariamente, mesmo sendo temporário, mantido até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela emenda número 1 de 69 e pelas posteriores. O que o Constituinte originário de 1988 quis preservar? Ele quis preservar que o sistema tributário nacional, que hoje está lá no artigo 145 e seguintes, até então ele deveria ter vigência, mas ele estipulou um prazo. Ele diz, a partir do dia do 5º mês seguinte. Ele deu um prazo para que se estabelecesse essas regras, essas normas do sistema tributário nacional, preservando aqueles efeitos contidos na Carta Política de 1967, bem como a Emenda Constitucional 69, que foi outorgada pelos militares, preservando os seus efeitos na passagem da vigência da nova Carta Política.
Então, dentro do ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, o legislador constituinte originário preservou dentro das suas regras para que fosse mantido aqueles efeitos. Isso é muito importante. Nós temos também uma mantença da Constituição Paulista de 1967, quando a Assembleia Legislativa de São Paulo promulgou essa emenda, preservando os efeitos contidos lá na Constituição de 1947. Então, alguns legisladores constituintes, originários, eles preservam, dependendo do assunto, dependendo da matéria. Por exemplo, nesse caso específico, é o sistema nacional, é o sistema tributário nacional. Isso envolve impostos, envolve tributos, taxas, etc, etc, etc. Depois nós vamos ver isso na matéria de direito tributário, a importância desses tributos para com a Constituição Federal. Então, mas, professor, o senhor falou sobre o ADCT, mas poderia nos trazer um conceito, uma referência desse ADCT? Eu trago. O ADCT também pode ser alterado. Isso é muito importante. O ADCT também pode ser alterado por emendas constitucionais. E, embora transitório, é parte integrante da norma fundamental do país. Então, isso quer dizer que toda norma, toda legislação contida dentro desse contexto do ADCT, eles são normas precárias, vigentes, que precisam de regulamentação. O Constituinte, como nós já estudamos nas outras aulas anteriores, o Constituinte prescreveu dentro desse ADCT vários normativos. Eu vou citar só um, mas tem vários normativos. Por exemplo, o regime político do país. Quando foi promulgada a Constituição de 1988, o legislador constituinte ele previu 5 anos para que houvesse essa manifestação popular com relação ao seu regime de governo. Então, eu estou encerrando aqui hoje a nossa aula de Direito Constitucional, mas eu rogo aos nossos candidatos, às nossas candidatas, aos nossos acadêmicos, que leiam todos os artigos que eu falo aqui durante as aulas, todas as leis que eu falo durante as nossas aulas, para a familiaridade desses institutos. Por exemplo, hoje na nossa aula eu falei sobre o CTN, que é a Lei 5.172, de 1966. Leia o CTN, Código Tributário Nacional. Eu falei do artigo 5º da Constituição. Leia todo o artigo 5º. É muito importante que o nosso candidato se debruce na leitura desses institutos normativos. Eu falei também do Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848, de 1940. Leia o Código Penal. Leia como desfrute, como deleite, que quando você começa a ler, você começa a entender. E o que eu quero deixar para vocês é que vocês não deixem de ler. Quem lê mais, aprende mais. Quem lê menos, aprende menos. Então, eu vou trazer a bibliografia do autor da nossa aula de hoje. É a fonte, né? É a fonte, é a origem. Isso é muito importante. Eu escolhi aqui o livro do professor constitucionalista Bernardo
Gonçalves Fernandes. A sua obra jurídica é Curso de Direito Constitucional, da editora Jus, PODIVM, da 11ª edição do ano de 2019. Eu aconselho você, candidato, você, candidata, a adquirir essa obra para o seu deleite. O operador do direito, o advogado, a advogada, ela precisa criar dentro do seu ambiente de trabalho, eu estou falando aqui do futuro advogado e da futura advogada que você vai ser. Você será futuro candidato a advogado. E eu estou torcendo para que você seja um operador do direito inteligente, dinâmico, batalhador, para conhecer o direito. Então, o advogado e a advogada, ele precisa já adquirindo essas obras jurídicas para que quando ele for para o campo de trabalho ou campo laboral, ele já está sendo conhecedor do direito. O meu muito obrigado e até a próxima aula. Eu gostaria de citar aqui, para encerrarmos a nossa aula, o nosso site do nosso escritório de advocacia. Se você tiver interesse de ler os nossos artigos jurídicos, as nossas atualizações do direito, nos siga. Nos siga no Instagram e também no nosso site. O nosso site é evilásio.adv.com. Lá, nesse site, você vai conhecer as nossas atividades, a nossa desenvoltura de cada área que eu atuo, e estar nos conhecendo melhor e participando do nosso Instagram. O Instagram você pode nos acompanhar, Evilásio, e Evilásio Assuncal. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.